Como todos sabem, Orelhano já está acertado com o Cincinnati dos Estados Unidos, mas não foi anunciado até o momento. Não se sabe o motivo. Vale dizer que o Vasco fez uma consulta para o ala Álvaro Barreal, do mesmo Cincinnati. Na torcida vascaínos, andou falando com jornalistas que cobrem a MLS e há quem diga que pode haver uma troca entre as partes. Não está descartada esta possibilidade. Agora a pergunta que fica, será que o Ramon vai arriscar em colocar o Verratti sem estar 100%, podendo perder ele para a sequência da temporada? Sim. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai fazer isso, até porque o planejamento era você vai parar para se recuperar até você se sentir 100%. Por isso você me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia nem estar escalado. O ponto é, como a gente conversou aqui, lesão na costela não é uma lesão que a gente imobiliza, não é uma lesão que a gente consegue ter um prazo de recuperação ali perfeito. É muito mais a resposta do atleta. Então o Verratti só vai para o jogo e só vai jogar se ele realmente estiver bem. Se ele não estiver bem, pode ter certeza que, independentemente de se é clássico ou não, a comissão técnica quer o Verratti bem. Porque, repito, só tem ele. E o Vasco tem essa pressa, obviamente, da classificação, que a gente sempre fala aqui, todo mundo diz que o Carioca, o Carioca não vale nada, mas vale sim, vai perder o Carioca, vai brigar por uma Taça Rio igual o Botafogo no ano passado, para ver a panela de pressão que não cria dentro de um vestiário, dentro de um clube. Então é importante sim essa classificação, mas não mais que a temporada inteira para um personagem como ele, né? É verdade, ele que jogou no sacrifício contra o Flamengo, mas deu trabalho, né, se não fosse o Léo Pereira ali, mas eu acho que o Vasco vai ser o fiel da balança nesses 2 próximos jogos. O Vasco concluiu algumas questões burocráticas e o anúncio oficial do Sforza é uma questão de tempo. Pedrosa, falamos um pouco dele aqui no programa de ontem, né? Que ele acabou com o Endrick no confronto do pré-olímpico. É uma boa contratação, é um bom jogador. Era o nome dele e do Cuejar na mesa, né, do Ramon, né? O do Cuejar não foi pra frente, infelizmente os árabes não quiseram liberar. Mas o Juan Sforza, eu já falei aqui, ele não é prêmio de consolação. Ele não é um jogador, o Vasco contratou esse porque não conseguiu o Cuejar. O Juan Sforza é um bom jogador, é uma joia do futebol argentino, que já foi testado, obviamente, dentro do próprio futebol argentino no New Old Boys. E aí, nesse pré-olímpico... Esse foi o time do Messi. É o time do Messi. Como é que ele fala? Eu não preciso nem terminar. Eu só falo assim, eu te conheço, eu já até espero. Complete a frase. O time do Messi. É o time do Messi. Sempre bom falar, que ele gosta de falar. E aí ele é um primeiro volante de 21 anos, que tem boa saída de bola, mas também combate muito bem, ainda precisa crescer, não vai chegar aqui pronto, é uma adaptação que é completamente normal, mas com certeza tem muito potencial para se tornar um excelente jogador, para se tornar um cara que é até titular nessa equipe. Ele não frequenta a seleção de base à toa, ele não é titular do New Old Boys à toa, é porque é um bom jogador e o Vasco fez um alto investimento também, cerca de 25 milhões de reais, dentro da política da 777, que é contratar jovens jogadores que têm muito potencial para que eles possam desempenhar em campo e serem vendidos depois. Com a ausência do Paulinho, certamente o Ramon Dias e o Alexandre Matos vão batalhar, vão brigar por mais contratações. E aí é legal contar esse bastidor para vocês. O Matos e o Ramon Dias têm tentado mostrar para a 777 a necessidade de melhorar o elenco. A 777 pensa um pouco diferente, ela acha que o atual elenco já é suficientemente bom e ela quer que os atletas da base tenham espaço. Porque a empresa também está de olho na grana, né? Também está de olho na possibilidade de uma revenda futura. Só uma curiosidade, eu nem tinha me atentado a isso, hoje estava conversando com uma pessoa lá do Vasco, Leonardo Rodrigues, que é aquele menino do Liverpool, está descartado, tá? Não vai ser contratado. A pedida do Liverpool é de 12 milhões de euros, e os caras pedem alto, porque conversam com alguns clubes do exterior, entre eles o Feyenoord. Então, o Leonardo Lúcio, como eles chamam lá, né, tá descartado. O Ramon Dias e o Matos estão trabalhando, estão brigando para que venha mais um atacante. Não que eles não confiem no Verratti, mas é um jogador de 35 anos de idade. E aí a temporada vai demandar a presença de mais um, né? Já a 777 bate na tecla de que Ryan e o Verratti estão preparados. Agora, essa situação aqui da 777 tem impedido o Alexandre Matos de contratar esses 2 jogadores. Bom, de início eu fiquei até de acordo se realmente os valores de 8 a 10 milhões de reais fosse fato. Tipo, não tem jeito, os caras do Inter quer entre 8 a 10 milhões de reais e o pessoal do Palmeiras quer 20 milhões. Mas parece que no caso se eu falei Bruno Henrique, me perdoe. No caso do Pedro Henrique, a história é outra. Porque segundo informações que vem lá, né, do estagiário do Vasco, né, as conversas entre Pedro Henrique e o Vasco esfriaram. E ali outros clubes estavam interessados no jogador. E aqui, né, o GE, ele traz a informação que o Corinthians avança nas negociações para contratar o Pedro Henrique, do Internacional.
e os valores ali chegam a US$ 1 milhão, que foi possivelmente o que o Internacional pagou pelo Pedro Henrique quando adquiriu o jogador. E isso daí já causou um bafafá na internet, ali nas redes sociais, porque os torcedores começaram a reclamar. Eu também entendo que se fosse de 8 a 10 milhões, não vale. Mas um jogador de 33 anos que viria para ser titular e ali ficar 2 anos no Vasco, cara, se a gente parar para julgar as outras contratações que não deram certo e o Vasco gastou mais ou menos isso, aí fica aquela questão. E aqui, né, o Matheus Gilbert chegou a deixar uma opinião que ele pensa igual. O Pedro Henrique é um jogador com passagem na Liga Francesa, turca, que foi bem no time do Inter, vice-campeão brasileiro de 2022. Vinha bem em 2023 até se machucar antes de não voltar como antes. E aí 5 milhões de reais é dinheiro de pinga para um cara que viria em definitivo. E aí eu vou começar a perguntar a vocês se era dinheiro de pinga ou não, porque teve um outro fato muito interessante que ocorreu no ano passado, que foi com o Sacha, jogador que teve 48 jogos pelo Bragantino, 42 como titular e fez 19 gols e deu 6 assistências. E na época também, ali a 777 não quis comprar o Sacha, que era muito mais novo que o Verratti. Não estou falando que eu não estou satisfeito com o Verratti, estou te falando dos fatos. E foi um jogador que correspondeu muito para o Bragantino em determinado momento do campeonato, assumiu até o protagonista, metendo um gol atrás do outro, e cara, deu muito certo lá. E os valores eram basicamente isso daí também, 5 milhões de reais, e ali o Vasco na época não quis botar o dinheiro na mesa, e o cara foi bem no Bragantino.